Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Olá, queridos ouvintes, sejam todos muito bem-vindos, muito boa tarde. Aqui quem vos fala é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, e você está acompanhando o programa Aprendendo a Palavra. Sejam muito bem-vindos, queridos, nessa tarde, onde nós vamos ter mais um momento de estarmos juntos para aprendermos a Palavra de Deus, para explorarmos um pouco mais aquilo que o Senhor nos deixou, essa herança tão maravilhosa, que tanto muda, que tanto impacta o nosso coração, tá bom? Então vá se preparando aí, porque nós vamos hoje falar de um tema muito importante, um tema muito polêmico, mas nós vamos esclarecer em detalhes, com calma, para que você possa entender, viu, querido ouvinte? Se você se prepare aí, que o tema é idolatria. Então, se você já é evangélico, se você já entregou o governo da sua vida a Jesus Cristo, se você ainda não entregou o governo da sua vida a Jesus Cristo, ouça com atenção o que nós vamos falar, que com certeza isso vai trazer bênçãos para a sua vida, tá bom? Então, veja só que interessante, não é? É interessante a gente perceber que o que é a idolatria, não é? A gente fica pensando assim, o que significa essa palavra, né? Idolatria. Então a idolatria, queridos, ela é a adoração ou a veneração, não é, de alguém ou alguma coisa que não seja Deus, não é? Muitas vezes é uma imagem de escultura, muitas vezes é um amuleto, outras vezes é um local, não é? Então, idolatria, às vezes até, nós vamos ver que a idolatria é até voltada para o próprio Deus. Veja que coisa interessante, né? Muitas vezes a gente pensa que idolatria seria adorar algo que não é Deus, que não é de Deus, né? Mas a gente vai ver que é comum nós estarmos também praticando idolatria pensando que estamos adorando a Deus, né? Então, veja que interessante. Eu não sei você, querido ouvinte, mas desde criança, a minha formação mesmo, aqui do pastor Gilberto Costa que vos fala, foi uma formação numa outra doutrina que é dominante aqui no Brasil, não é? A doutrina católica romana, não é? Então, eu estudei em colégio católico romano, durante muito tempo assisti a todo o cerimonial, não é? E antes de nascer de novo, até muito antes de ter a oportunidade de conhecer a Palavra de Deus e de nascer de novo no Espírito Santo, eu me lembro, queridos, na minha infância, que eu nunca me senti muito à vontade assim, diante das imagens. Posso compartilhar isso com vocês. Não sei se isso acontecia com algum de vocês também. Eu parava diante das imagens, né? Às vezes, raramente me ajoelhava, raramente pedia alguma coisa ajoelhado diante das imagens, mas aí eu tentava pensar naquilo que aquela pessoa representava, né? Na verdade, eu confesso que na época, quando era criança ainda, né, chegava até a sentir medo das imagens, né? Uma coisa até infantil, não é uma coisa, mas é uma coisa curiosa. Interessante, aquelas imagens paradas, né, olhando para a gente, quando criança dava um medo que essa imagem se mexesse de repente, alguma coisa assim, uma coisa interessante, né? Então, compartilhando com vocês assim que logo depois que
que eu entreguei o governo da minha vida a Jesus Cristo e disse: olha, Jesus, eu quero nascer de novo, eu quero passar a viver conforme a tua palavra. Então esse foi um dos temas que mais me interessou para que eu pudesse pesquisar na Bíblia, sabe? Então acabei pesquisando bastante, queridos, isso aí desde a minha conversão, né? E é interessante como a gente vê quantos versículos são, como é tremendo esse assunto abordado nas Escrituras, é muito interessante. A gente pode traçar aí uma origem, né, desde quando começou aí esse assunto de idolatria na palavra de Deus, né? Desde o Velho Testamento. Você sabe que a Bíblia é dividida, não é, querido ouvinte? Em Velho Testamento, que é a velha aliança. O Testamento aí ele tem o sentido de aliança, né? E tem também o Novo Testamento, né? Então, que é a nova aliança. Então é interessante você perceber o seguinte, que lá no livro de Gênesis, né, é narrada a criação do homem e da mulher, não é narrado como o primeiro casal, né, o primeiro homem e a primeira mulher tinham realmente uma intimidade com Deus, tinham uma intimidade grande com Deus, a tal ponto de, durante o entardecer, o Senhor Deus ele passeava pelo jardim do Éden, conversava com o homem, não é? Conversava com a mulher, com o casal. E aí o que aconteceu? Depois da queda do homem da presença de Deus, né? Depois que o primeiro casal desobedeceu a palavra de Deus e obedeceu ao diabo, né? Lembrando aí que o diabo ele chegou a dizer que Deus era mentiroso, né? O diabo, quando Deus disse ao primeiro casal: não comam dessa fruta que vocês, do fruto dessa árvore, né? Que vocês vão morrer. Aí o diabo disse o que ao primeiro casal? Não, isso é mentira de Deus. Pode comer que vocês não vão morrer, não. É que Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele, né? Conhecedores do bem e do mal. Então o primeiro casal caiu nessa mentira do diabo, desobedeceu a Deus e aí foi expulso do jardim, né? Foi expulso da presença de Deus e perdeu essa comunhão, né? Essa convivência que se tinha com Deus. Então veja que interessante, de lá para cá, Deus está sempre tentando uma reaproximação, queridos, com o homem. E muitas vezes o homem também tentou se aproximar de novo de Deus. E é interessante você pensar que a construção de imagens de escultura na forma de pessoas, né, ou até mesmo numa forma que se imaginava que era Deus, não deixa de ser uma tentativa do ser humano de ter mais uma vez aquela intimidade, né, que ele tinha com Deus. É uma tentativa. Só que nós devemos nos aproximar, queridos, e nos relacionar com Deus, não da maneira que nós achamos que é certa, não da maneira que nós queremos, mas da maneira que Deus quer, da maneira que Deus determinou. Afinal de contas, vamos nos lembrar, não é, que Deus é o Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, nós somos o que dele? Os servos, não é isso? Então veja que interessante aqui. Nós vamos começar a ver na Bíblia qual é então a forma através da qual Deus gosta de ser adorado, Deus gosta de ser buscado, não é? Vamos ver isso na palavra de Deus. Então abra aí a sua Bíblia, pegue aí a sua Bíblia, vá lá no livro de Êxodo. Ele é o segundo livro da Bíblia, lá no comecinho é Velho Testamento. Então você pode ir lá na página do índice, né, da sua Bíblia, e ali você vai encontrar o livro de Êxodo. Você vai lá no capítulo 20, ok? Êxodo capítulo 20, e nós vamos ler do versículo de 1 a 6. Você vai comigo aí? Conseguiu encontrar? Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 6. Então esse trecho, queridos, ele é um trecho que fala sobre os 10 mandamentos, que está tanto aí em evidência agora, não é, com essa série que houve recentemente, não é? Todo mundo ficou vendo os 10 mandamentos. Então vejam aí o que Deus fala a respeito disso. Olha, Êxodo capítulo 20,
versículo 1 até o 6. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler devagarzinho para a gente entender. Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então veja aí, Deus, isso é verdade, não é? Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, né? Como todo mundo pôde ver nas imagens, nos filmes, né? Eu acho que essa é a história mais conhecida, né? da Bíblia, uma das mais conhecidas. Então Deus tirou o povo de uma escravidão, né? Que o povo vivia, e aí Deus então tirou dessa escravidão e da terra do Egito. E aí Deus começa agora a dizer quais serão os mandamentos, ou seja, qual é a orientação de Deus para que o povo vivesse em paz com ele. Veja só, voltando aqui para a palavra, Deus continua. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Olha aí, que Deus está falando, queridos. Está falando assim com muita clareza, não é? Vou repetir para vocês. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. E aí Deus continua dizendo: não farás para ti imagem de escultura. Olha lá. E aí Deus vai dizer que tipo de imagem não pode fazer. Veja só. Nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, quer dizer, nem de anjos, não é? Nem de seres celestiais. Aí continua aqui a Bíblia. Nem embaixo na terra, ou seja, o que tem na terra? Nem semelhança de homens, não é? De mulher, nem nas águas debaixo da terra. Olha lá. Então Deus orienta a gente para não fazer, mesmo assim na boa intenção, não é, de querer adorar a Deus, de querer fazer uma imagem que represente a Deus, mas Deus nos diz aqui para não fazer. E aí Deus segue dizendo: não as adorarás, nem lhes darás culto. Olha aí, queridos. Isso aqui é bem direto, não é? Bem pesado. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Quer dizer, nós não devemos não só não adorar a essas imagens, como também não devemos cultuar essas imagens, né? Então, a gente vê muitas vezes que quando a gente antigamente, né, a pessoa antes de conhecer a palavra de Deus, né, o que Deus fala sobre isso, a pessoa tinha todo um cuidado com a imagem, né, todo um respeito, né, um culto, né, com a imagem, colocando a imagem num oratório, né, levando a imagem em procissão, com todo cuidado, com toda reverência, né, com todo respeito. Mas aqui o Senhor Deus está nos dizendo, né, não as adorarás, nem lhes darás culto. Né? O que é dar culto? Né? É dar reverência, não é? Dar respeito, é dar cuidado, não é? Adoração. E aqui segue Deus falando, olha, ainda na Bíblia. Nós estamos lendo Êxodo, no capítulo 20, versículo 1 até o 6. Continuando, a Bíblia diz assim: porque, veja que interessante, Deus já podia aqui parar, não é? com suas orientações. Ele não precisava explicar porquê, afinal de contas ele é o Senhor e nós somos os servos, não é? Mas ele é tão bom que ele vai explicar para a gente. Ele diz assim: ó, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, quer dizer, Deus que tem cuidado, não é? Que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Uau, hein? Que versículos fortes, não é, queridos? Olha, veja que nesses versículos
a coisa já começou, não é? Quando Deus deu aos homens os 10 mandamentos, não é? Então, desde que Deus disse a Moisés, não é? Passou os mandamentos em tábuas de pedra, não é? Lá no Monte Santo, esse mandamento já vem sendo dado pelo Senhor. E observe que logo no primeiro mandamento, esse mandamento que nós lemos é o primeiro, o Senhor nos orienta a não termos outros deuses, não é? E a não fazermos imagens de escultura que se pareçam com nada que exista, não é? Veja que ele diz aqui, nada, nenhuma pessoa, nenhum animal, né? Nada que exista sobre a face da terra. E veja que também o Senhor nos orienta a não adorarmos essas imagens, né? A não prestarmos culto a elas, né? E aí, queridos, não prestar culto significa não tratá-las, como a gente falou já, né? Com deferência, com honra ou com respeito, né? Ou seja, não apresentar essas imagens como objeto de adoração, né? Não levá-las em procissões sobre andores, não nos ajoelharmos diante delas, né? E por aí vai. Então, veja que interessante. Se a gente seguir mais adiante na Bíblia, nós vamos inclusive encontrar o Senhor Deus falando mais uma vez sobre isso. Isso a gente vai encontrar lá no livro de Deuteronômio. É um livro de nome difícil, né? de nome um pouco incomum. Vou repetir para você. Livro de Deuteronômio. Então, o que é Deuteronômio, pastor? É uma palavra hebraica que significa repetição da lei. Então, aqui, Deuteronômio é um livro onde Moisés ele praticamente repete toda a lei que foi dada lá em Êxodo, né? Que é a Bíblia começa com o livro de Gênesis, né? Que relata a criação do homem, da mulher, a criação da terra e a queda do ser humano e como Deus foi tentando se reaproximar do homem, né? E o surgimento do povo de Israel, que Deus, a partir de Abraão, patriarca, quis criar um povo separado para que pudesse adorá-lo, para que Deus pudesse entregar esse povo, como fez, a sua palavra, né, suas instruções. Então disso trata o livro de Gênesis. No livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, a gente vê o povo sendo escravizado no Egito e as maravilhas que Deus faz para libertar, né, o povo de Israel através de Moisés e tirar o povo da escravidão e a narrativa até encontrar a terra prometida, né? E aí veja que interessante, depois você tem outros livros ainda do Antigo Testamento, os primeiros 5 livros. Você tem o livro de Levítico, que fala sobre como seriam o cerimonial, os sacerdotes. Você tem o livro de Números, que fala da contagem do povo de Israel, que fala da chegada, da conquista também da Terra Prometida. E você tem o livro de Deuteronômio, que é um livro onde Deus repete as instruções para o povo. E por que Deus repete? Isso é interessante você saber, querido ouvinte, porque houve uma desobediência do povo, né? Quando o povo saiu do Egito, foi liberto por Deus, era para o povo ter chegado na Terra Prometida mais rápido, só que o povo acabou andando 40 anos no deserto. Veja que crueldade, que perda de tempo, né? Isso porque o povo foi rebelde contra Deus. Mesmo Deus tendo tirado, né, o povo do Egito com aquelas maravilhas, né, as 10 pragas que todo mundo viu, abriu o Mar Vermelho, aqueles milagres maravilhosos, o povo, durante a peregrinação rumo à Terra Prometida, acabou sendo rebelde, reclamando de Deus, buscando outros deuses. Então, Deus acabou eliminando aquela geração. Quem tinha mais de 20 anos de idade não entrou na Terra Prometida, só quem tinha menos de 20 anos de idade. Então, o povo passou 40 anos, né, peregrinando no deserto, e por conta disso, houve uma época em que as pessoas antigamente, não eram crianças, eram jovens, e aí quando cresceram, Moisés teve que repetir a lei, né? Teve que dizer de novo a lei para que todos tomassem conhecimento. Então, veja que interessante, né?
Se você for aí no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, vai lá, querido ouvinte, se tiver sua Bíblia, Deuteronômio, capítulo 4, mais uma vez Deus vai falar sobre isso. Então, de novo, através de Moisés, Deus vai lembrar ao povo de Israel o que ele falou no Monte Horebe, e que naquele dia ninguém viu a imagem de Deus. Aqui é bonito, aqui é lindo, porque Deus vai explicar para o povo por que ele tomou esse cuidado de não permitir que fosse feita imagens de escultura que mostrasse a fisionomia de Deus. Então, veja que interessante, querido. Deus vai aqui explicar ao povo de Israel, através de Moisés, o porquê disso. Então, fique atento, porque Deus vai explicar para você também, se você tem essa dúvida. Então, a gente vai ver isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 4. Achou aí na sua Bíblia? Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10 até o 19. Veja aí. Deuteronômio 4, versículo 10 até o 19. Vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus. Deus falando assim. Deus falando para o povo de Israel, né? Não te esqueças, na verdade Moisés falando ao povo de Israel, perdão. Moisés falando que Deus queria que fosse falado para o povo de Israel. Diz assim a palavra de Deus. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe. Horebe era o monte Horebe, né? Quando pela primeira vez Deus deu as tábuas da lei, né? Os mandamentos. Segue aqui. Quando o Senhor me disse, aqui é Moisés falando, o Senhor disse a Moisés assim, ó, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e os ensinará a seus filhos. Aí Moisés segue dizendo, então chegastes, isso é Moisés falando para o povo, viu, pessoal de Israel? Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Então, olha só o que Deus vai falar agora, hein, pessoal? Olha aí. Seguindo aqui a leitura. Então, o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes. Porém, olha agora, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Olha, vou repetir aqui. Então, o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes. Porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Olha lá, ninguém viu como era a aparência de Deus. E aqui Moisés continua. Então, vos anunciou ele a sua aliança. Ele quem? Deus, né? Anunciou ao povo. Vamos continuar aqui. Que vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos, as leis, né? Seguindo aqui, para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir. Tudo bem até aqui, queridos? Estão acompanhando? Nós estamos lendo o livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10 ao 19. Estamos lendo devagarzinho para a gente entender cada palavra. Então, seguindo aqui, Moisés fala então, veja que coisa importante Moisés fala agora. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo.
Olha, queridos, uma explicaçãozinha aqui. Vocês estão vendo a insistência de Moisés em repetir que no dia em que Deus apareceu, o povo não viu aparência nenhuma. Estão percebendo aqui essa insistência, né, de Moisés? Já é a segunda vez que ele fala isso. Muito bem. Aí agora vem ele explicando aqui. Por que Deus não mostrou a sua aparência quando falou com o povo de Israel? Diz assim: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil que voa pelos céus, algum pássaro, né? Semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Olha aí, gente. Perceberam aqui? Eu vou repetir aqui esse trecho da palavra que é muito importante. Diz assim Deus, Moisés, né, diz assim: guardai-vos, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo. Aí ele vai explicar por que não viu nenhuma aparência. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de algum volátil, pássaro, né, que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Olha lá. Então fica claro aqui, né? Claríssimo aqui o que nós vemos. Deus explicando para nós, né, com todo carinho, com todo cuidado, por que ele não mostrou a aparência dele, né? Deus mostrando que ele não mostrou a sua aparência para que o homem não fizesse uma imagem que fosse parecida com ele, né? Olha que bonito isso, não é? E aqui Deus vai falar também sobre outra coisa que muitos povos da antiguidade praticavam, que era a adoração dos astros, né? Da lua, do sol, né? Ainda hoje tem grupos religiosos muito grandes que adoram a lua, que tem o deus da lua, o outro tem o deus do sol, né? Os egípcios adoravam o deus sol, os romanos adoravam o deus sol, chamavam o deus sol de Júpiter, né? Então olha o que Deus diz aqui, continuando: guarda-te, não levantes os olhos para os céus e, vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles e des culto àqueles, coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Uau, isso aqui também, hein? Deus aqui falando para a gente também não levantar os olhos aos céus e ficar adorando o sol, a lua, as estrelas, né? Dizendo aqui que isso foram coisas que Deus criou, não é? Coisas que Deus criou, mas que não são para a gente adorar, não é isso? Então, é impressionante, né, queridos? Você já tinha visto ou ouvido essa palavra? Pense só que coisa impressionante, né? Veja que mesmo não precisando explicar nada, pois Deus é Deus, não é, queridos? Deus é Senhor. Ele não precisaria explicar, mas pela misericórdia que Ele tem de nós, pelo carinho, pelo amor, Ele nos explica claramente, né, nesse trecho, por que de não fazermos imagens, né? O porquê de não fazermos. Ele nos diz que o povo poderia passar, se fizesse as imagens, o povo ia acabar se inclinando e adorando essas imagens no lugar de Deus, não é? Agora veja se não é isso que acontece hoje. As pessoas se inclinando às imagens,
em sinal de reverência, pedindo coisas, não é? Respeitando as imagens. Olha só como ninguém pega Deus de surpresa, né? Veja que Deus já sabia que isso ia acontecer nos dias de hoje e nos dias de antigamente. Veja que Deus é onisciente, né? Deus sabe de todas as coisas. Então ele já alertou o ser humano a isso, né? Então por isso, esse foi o motivo que Deus alegou, queridos, nesses versículos que nós lemos, para Deus nunca ter mostrado a sua imagem. Não é interessante? Veja que bacana, veja que a gente hoje vê esculturas, né, bustos feitos de imperadores, né, imperadores romanos que viveram antes de Jesus, né? A gente vê esculturas feitas de faraós do Egito, né? Esculturas feitas de pessoas que viveram há muitos anos, até antes de Jesus. Mas a gente não vê uma escultura de Jesus. Já parou para pensar nisso? A gente não sabe, ninguém sabe como era a cara de Jesus, as feições dele, o nariz, a boca. Ninguém sabe. Veja que Deus, sendo todo-poderoso, se Deus quisesse revelar a sua forma física, ele, como todo-poderoso, teria revelado facilmente, né? Teria pego um escultor e teria ficado aí de frente para esse escultor, como ficaram os imperadores romanos, né? Júlio César, Marco Antônio, Cláudio, Otávio, todos os imperadores romanos, inclusive os da época de Jesus. Você vai hoje no museu lá na Itália, você vê os bustos desses imperadores com detalhes do nariz, dos olhos, o cabelo. Parece uma fotografia em 3 dimensões, uma coisa linda de se ver, né? Porque ali você está vendo como era a pessoa. É uma coisa histórica, né? Mas Jesus não tem nada nem na Bíblia que diga assim, olha, a minha imagem era assim. E Deus aqui falou conosco, né, através dessa palavra, também mostrando que não tinha e explicando por que ele não fez uma imagem, né? Por que ele não se mostrou a sua aparência? Até porque a Bíblia nos ensina que Deus é espírito, não é? Então por isso que ele não se mostrou na sua aparência, para que as pessoas não fizessem imagem, não fossem adorar essas imagens. Então é interessante, não é, querido ouvinte, essa questão. Eu vou dar um intervalinho agora para a gente ouvir alguns louvores muito abençoados, para você refletir no que nós falamos até agora, e daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo, trazendo mais informações na Bíblia para você. Dessa vez a gente vai lá no livro de Salmos, depois do intervalo, para a gente ver mais a respeito desse tema, da idolatria e tudo que tem a ver com isso, tá bom? Então, daqui a pouco a gente volta. Fique na paz e na graça do Senhor. Até já, queridos. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quartas-feiras de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Muito bem, queridos ouvintes, estamos de volta. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, e você está acompanhando aqui, assistindo, ouvindo o programa Aprendendo a Palavra. Então, que bom nós estarmos de volta aqui juntos. E hoje, queridos, nós estamos tratando de um tema muito importante, que é a idolatria, não é? Nós vamos falar aqui de vários aspectos da idolatria. Falamos aí no bloco anterior sobre
como Deus começou a falar sobre idolatria com os seus servos, né, através de Moisés, explicando direitinho que Deus não mostrou a sua aparência justamente para que o ser humano não fizesse imagens de escultura dessa aparência, né, e se inclinasse a essas imagens e adorasse essas imagens. Então agora nós vamos continuar o nosso estudo, tá, queridos? Se vocês tiverem com a sua Bíblia, você pode abrir lá no Salmo 115, abra lá, Salmo 115, né? Os Salmos fica lá no Velho Testamento, você vai lá na página de índice da sua Bíblia e pega lá o Salmo 115, do versículo 1 até o versículo 8. Os Salmos fica mais ou menos no meio da Bíblia, não é? Mas se você for na sua página de índice é bem mais prático, né? Você consegue achar mais fácil. Salmo 115, versículo 1 ao versículo 8, ok? Você encontrou aí, já achou direitinho? Então vamos começar a ler, a partir do versículo 1. Diz assim, olha só. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? Deixa eu parar aqui um pouquinho. Aqui, queridos, o salmista está dizendo assim, é como se as nações, não é, os povos, que naquela época quem adorava Deus era o povo de Israel. Os outros povos tinham outros deuses, né, que faziam imagens, muitas imagens de escultura, onde esses povos adoravam. Então aqui o salmista está perguntando assim, como se os outros povos perguntassem a Israel, onde está o seu Deus, né? E aí Israel vai responder aqui, ó, vou continuar lendo o Salmo 115, diz assim, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Ou seja, uma paradinha aqui. Está se falando de quem aqui, queridos? Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Aqui o povo de Israel está falando dos deuses dos outros povos, né? Que tinham esse hábito de fazer imagens, de adorar imagens e coisas assim. Então vamos continuar aqui. Olha só o que o salmista aqui, dirigido pelo Espírito Santo, o que ele fala das imagens. Olha, diz assim, tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da sua garganta. Olha, eu vou dar uma paradinha aqui, olha só, gente. Não é um fato, né? Ele está descrevendo aqui como são as imagens, né? Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz e não cheiram, né? Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da sua garganta, sai da garganta. Então, é assim que são as imagens. Agora, o sério vem agora, olha, no final aqui do versículo 8, a Bíblia diz assim, a palavra de Deus, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Olha, queridos, aí a coisa ficou séria, não é? Eu vou ler de novo para você. Estou lendo o Salmo 115, aqui o versículo 8 diz assim, tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Olha lá, opa! Olha, vamos explicar isso aqui, queridos. Olha, me chama muita atenção o final desses versículos, dizendo que as pessoas que confiam nas imagens acabam tornando-se semelhantes a elas, ou seja, sem vida, né? Inanimadas. Veja também, querido, como Deus mostra o absurdo dessa situação, né? Veja, porque as imagens têm olhos, mas não veem. Elas têm ouvido, mas não ouvem, né? Nariz e não cheiram, mãos e não apalpam, têm pés e não andam, além de não sair som das suas gargantas, né?
Então, veja só, isso você não vê aí Deus mostrando que a gente pedir algo a uma imagem dessas é uma situação assim, no mínimo estranha, não é? Fora do normal, não é uma coisa assim, poxa, como é que eu vou pedir alguma coisa e dar honra, não é? E prestar cultos a uma imagem que tem essas limitações, não é? São limitações muito sérias, né? E a Bíblia nos diz aqui de forma muito séria, não é, que tornem-se semelhantes a elas, quer dizer, sem vida, não é, aqueles que as fazem e os que nelas confiam. Então isso é muito sério, queridos. A gente deve manter então distância desse tipo de prática, não é? A gente deve se guardar disso aí, né? Então a coisa é séria realmente, viu? Eu quero ler outro trecho aqui para vocês, é um trecho um pouco mais longo, mas vale a pena a gente ler. E esse eu não vou nem explicar, porque ele é autoexplicativo. Eu vou lendo aí devagarzinho, você vai me acompanhando. Está lá no livro do profeta Isaías. Então vamos lá, me acompanha aí. Isaías, no capítulo 44. Achou aí o profeta Isaías, é Velho Testamento. Isaías capítulo 44, você vai lá no índice da sua Bíblia, capítulo 44, versículo 9 até o 20. Vai lá, Isaías 44, do 9, versículo 9 até o 20. Olha só como é forte, como esse trecho Deus fala de forma forte através do profeta Isaías, certo? Eu vou ler junto com vocês. Se você encontrou, vai acompanhando aí comigo. Diz assim a palavra de Deus, olha. Todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas, no caso as imagens, não é? Nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Aí o profeta faz uma pergunta, diz assim: quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo, ou seja, que não serve para nada? Segue aqui o profeta. Estamos lendo aqui Isaías capítulo 44, do versículo 9 até o 20, tá? Você pode encontrar isso na sua Bíblia. Diz assim, seguindo: eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. E segue aqui a Bíblia dizendo: ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. E agora, queridos, ele vai explicar como é o processo, que a Bíblia vai explicar como é o processo que faz uma imagem, para que a gente possa ter ideia de como é realmente uma coisa que desagrada a Deus, esse tipo de culto, né, de cuidado que a gente dá, que algumas pessoas dão às imagens, né, de escultura. Veja só, a Bíblia continua dizendo assim: o ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e... Vamos lá, deixa eu ler de novo. Diz assim: o ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. O ferreiro, né, forma o ídolo ali nas brasas, batendo no ferro, né, fazendo a imagem. Aí segue a Bíblia dizendo: ele tem fome, o ferreiro, né, e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice, aí agora vai falar do artesão de madeira. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem. Alisa-a com a plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Olha só. Um outro caso aqui, que a Bíblia vai dizer: um homem corta para si cedros, uma madeira, né, uma árvore cedro,
toma um cipreste ou um carvalho, que também são madeiras, né? Seguindo aqui a leitura. Fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão. Faz a fogueirinha, né? Naquela época se fazia fogueira, né? Para fazer o cozimento dos alimentos, né? E aí segue a Bíblia. E também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Olha só. Aí segue a Bíblia dizendo: metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer. Assa e farta-se. Também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto da madeira, né? Usou a madeira aqui para uma explicação que ele usou a madeira para fazer fogo, para cozinhar a carne, para esquentar, não é? E aí do que sobra da madeira, a Bíblia chega dizendo: então, do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Olha que situação, né? Veja aí, querido ouvinte, como o profeta Isaías relata de uma maneira forte, não é, essa situação de se fazer as imagens, né? Veja que coisa forte. E aí, ele segue aqui, nós estamos lendo Isaías, capítulo 44, versículo 9 ao 20. Ele segue aqui no final desse trecho, sendo mais duro ainda, diz assim: nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão, para dizer: metade queimei, e cozi pão sobre as suas brasas. Assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Olha só. Se a pessoa tivesse com os olhos abertos, poderia questionar isso, né? Segue a Bíblia. Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Olha só. Que coisa, hein, queridos? Segue a Bíblia dizendo: tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é mentira aquilo em que confio. Olha só. Esse aí não dá nem para comentar, não é, queridos? Esse trecho é tão forte que fala por si mesmo, não é? Um trecho realmente muito forte aqui do Velho Testamento, onde o profeta Isaías fala assim com muita propriedade, não é, dirigido pelo Espírito Santo, como é que acontece isso, né? A fabricação dessa imagem, e como é que depois, né, aquela imagem que um dia foi um tronco de árvore, né, foi um pedaço pó de gesso, né, foi ferro que foi moldado, como é que aquilo ali se torna uma coisa de adoração, não é? Como é que a pessoa pode dirigir uma oração, um pedido àquela imagem, não é isso? Então é realmente muito forte. Agora, a gente tem visto muitas coisas no Velho Testamento, né? Que tal nós darmos um pulinho agora no Novo Testamento, hein? Que tal? Veremos então o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, também abordando esse tema, queridos. Também inspirado pelo Espírito Santo, né? Na sua carta aos cristãos que estão em Roma. A gente vai ver o apóstolo Paulo falando sobre isso, né? Imagine só como era, você aí, a gente que vive hoje, né? Imagine como era no passado, né, para esses irmãos conviver com o clima de idolatria generalizada que existia, não é, na sociedade romana. Os romanos, eles tinham o deus da guerra, o deus da alegria, o deus principal que era Júpiter, tinha o deus do amor, o deus da prosperidade. Eles tinham um deus para cada área da vida das pessoas, né? Eram vários deuses.
Então nós vamos lembrar, né, das nossas aulas de história, né, aí do primeiro ou do segundo grau, né, onde você aprendeu sobre o Império Romano, né? O próprio imperador romano era considerado um deus vivo na Terra, olha só. Inclusive se faziam imagens do imperador romano e as imagens eram colocadas nas várias cidades, né, de Roma, do Império Romano, e aí as pessoas tinham que adorar a imagem do imperador, mesmo ele estando vivo, né? Era considerado um deus. Que coisa, não é? Então a gente vai lá no livro de Romanos, lá no Novo Testamento. Vamos lá juntos para a gente chegar até lá. Romanos no capítulo 1, no versículo 18 até o 32. Vamos juntos? Romanos é Novo Testamento. Então fica logo ali pertinho do final dos 4 evangelhos, né? Tem Atos dos Apóstolos, Romanos, bem pertinho de Atos. Vamos lá. Então você vai encontrar aí o livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, você vai no versículo 18 a 32. É interessante isso aqui, viu? É bem curioso como é que a gente vai ver isso aqui. Inclusive o título é até forte, viu, querido? Diz assim: a idolatria e a depravação dos homens. É um título forte aqui, que tem na minha versão, que é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Veja que coisa interessante, né? Então diz assim, vamos ler, você já encontrou Romanos capítulo 1, versículo 18 até o 32. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Aí começa a falar dos atributos de Deus. Olha só, gente. Continuando a leitura. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Olha aí, dá uma paradinha aqui. Então, se você olhar a Terra, não é? Tudo que foi criado, a Terra, os céus, os animais, o ser humano, todo o entendimento, não é, que Deus dá, a criatividade que Deus dá ao ser humano, a gente vê aí a presença de Deus, não é, com essas maravilhas da criação, não é? Ou seja, é como se tudo isso que foi criado fosse já uma prova da existência de Deus, né? Uma prova de que Deus é todo poderoso, que criou todas as coisas, né? E mesmo assim, o ser humano, ele normalmente não quer se voltar para adorar esse Deus e busca aí outros alvos, né, de adoração. Então a Bíblia segue dizendo assim, ó, a gente está lendo Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 32, segue a Bíblia dizendo assim: tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, ou porque, né, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes, veja só, antes na Bíblia significa pelo contrário, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Olha, gente, é forte, né? Quer dizer, o ser humano fazendo seu próprio raciocínio, suas próprias ideias, criando seus próprios deuses, seus próprios objetos de adoração, né? Acaba, Deus chama isso de um coração insensato, né? Isso acaba obscurecendo o coração, né? Acaba jogando o coração em trevas, né? Obscurecendo, tornando obscuro, né? Escuro. Que coisa, né? E aqui segue a palavra de Deus dizendo assim, ó, inculcando-se por sábios, inculcando-se quer dizer se achando assim, se achando sábios, né, como se fosse assim, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, olha, gente, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis.
Olha lá. Esse trecho é chave para a gente entender, porque diz assim o apóstolo Paulo: achando esses homens, né, o ser humano, nós hoje, os homens do passado e os de hoje, né, se considerando sábios, diz o apóstolo Paulo aqui, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível. Então, imagine, né, adorar ou prestar culto a uma imagem que representa uma pessoa que já viveu, né? Mas essa pessoa viveu e morreu. Quando fala aqui a semelhança da imagem de homem corruptível, esse corruptível aqui, queridos, não é corrupção de roubo, não, de roubalheira. Esse corruptível aqui é que o ser humano ele morre, não é? E o seu corpo ele vira pó, não é? Ele se desmancha, ele se corrompe, é nesse sentido que a Bíblia fala. Então, quando fala assim, mudou a imagem do Deus incorruptível, porque Deus é espírito, né? Deus não tem esse corpo carnal que nós temos, que vai envelhecendo e morre. Então, é interessante esse trecho, que é onde o apóstolo Paulo fala, olha, mudaram a glória do Deus incorruptível, em vez de estarem adorando a Deus como espírito, dirigindo a Ele as orações, os clamores, os pedidos. Não, o ser humano fez imagens de homens, e homens muitos que morreram, que já viveram nessa terra, mas que morreram, e a essas imagens os homens dirigem então suas orações, seus pedidos. Não é o que acontece hoje, né, em muitas doutrinas. Veja que coisa interessante, né? O que diz aqui a Bíblia, né? E aí vem realmente pesado, né? Pesado. Eu vou ler mais um trecho aqui, é um trecho também um trecho bastante forte de Deus, mas é preciso que você conheça isso, querido ouvinte, é preciso que você tome conhecimento do que Deus tem a dizer sobre isso. Veja só, diz assim: por isso, quer dizer, porque os homens estão fazendo isso, né? Mudando a glória de Deus, que é incorruptível, na imagem de um homem, de um ser humano, homem e mulher corruptível. Diz assim a Bíblia: por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração. Concupiscências é o desejo sem limite, tá, gente? Então, pelo desejo sem limite do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Olha, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Olha, gente, e aí? É muito forte esse trecho, né? Olha só. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, ou seja, que é a criatura aqui? Adorando e servindo a outros homens, outras mulheres que viveram, em lugar do Criador. Quem é o Criador? É Deus, né? Então veja o que acontece quando a gente faz realmente esse tipo de coisa, não é? É forte, não é, queridos? É muito forte, realmente. Chega, a gente tem que dar uma respirada, não é? E dar uma parada assim para pensar: olha, Deus, eu não quero mais realmente te desagradar, assim, te deixar triste, né? Eu não quero mais estar em guerra contigo, Deus. Eu quero estar assim, em paz contigo. Eu não quero fazer uma coisa, Pai, que te desagrada, não é uma coisa que te entristece. Realmente é pesado. Veja que no Evangelho de João, vamos um pouquinho aqui para os Evangelhos, para você ver. Ah, pastor, então se não é para eu fazer imagens, então me diga uma coisa: como é que eu devo adorar a Deus? Se não é com aquela imagem, com aquele quadro pintado, né, de uma pessoa que já viveu e morreu, que eu acho que
Muita gente crê que vai interceder, né, que dirige pedidos àquela pessoa, né? Que às vezes foi uma pessoa muito boa que viveu. Então, se não é assim, fazendo pedidos às imagens, nem de escultura, nem de desenho, nem de quadros, nem de nada, somente a Deus, então eu não sei como é a aparência de Deus, pastor. Então, como é que eu vou fazer para adorar a Deus se eu não sei a aparência dele? A gente vai ver essa resposta, queridos, lá no Evangelho de João. Vamos lá no Evangelho de João. Vai aí na sua Bíblia, Evangelho de João, no capítulo 4. Vai lá, Evangelho de João é Novo Testamento, tá, gente? Evangelho de João, lá no Novo Testamento, no capítulo 4, ok? Nos versículos 23 e 24. Encontrou aí na sua Bíblia? João, capítulo 4, versículos 23 e 24. A pergunta aqui é a seguinte: como é então que nós vamos adorar a Deus? Se não é para fazer as imagens, se não é para olhar as imagens como se fosse ali Deus, ou não é também para olhar imagens de pessoas que já viveram, foram boazinhas, e a gente se dobrar diante dessas imagens e fazer pedidos de intercessão para essas imagens? Se não é para fazer isso, então como é que eu vou fazer, pastor? Então vamos lá, João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, versículo 23 e 24, diz assim, queridos: mas vem a hora, e já chegou. Aqui é Jesus falando, tá, queridos? Para responder a pergunta aí que você fez. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores... Olha aí. Deixa eu parar aqui. Você é um verdadeiro adorador? Você quer ser um verdadeiro adorador? Então, veja, preste atenção nisso que Jesus está falando. Eu vou repetir. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eita. E diz mais Jesus: porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Olha, Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E aí segue a palavra dizendo: Deus é espírito, e importa, ou seja, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eita Jesus, olha aí. Que palavra maravilhosa. Olha, queridos, aqui nessa palavra está a receita para você ter um relacionamento de qualidade com Deus, sabe? Onde o Senhor aqui está nos mostrando que devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Ele chega, queridos, a nos mostrar que esses são os verdadeiros adoradores, não é? E ele diz assim: porque Deus é espírito, e é por isso que devemos adorá-lo em espírito. Agora, você pergunta: pastor, o que é adorar Deus em espírito? Eu não sei o que é isso. O que é? Então, adorar Deus em espírito, queridos, é adorar Deus com as nossas orações, falando em voz alta, não apenas mentalmente, mas falando com Deus em voz alta. Afinal, Deus é espírito. Deus quer ouvir da nossa boca as nossas declarações, não é? Como é que a gente adora Deus em espírito também? Com nossos louvores e cânticos, né? Quando você canta um louvor a Deus, você está adorando a Ele em espírito. E também, queridos, com as nossas atitudes e práticas, viu? Porque, olha, como é que eu adoro a Deus em verdade? De verdade, como é que eu adoro a Deus? Com minhas atitudes, né? Não adianta a gente apenas orar e dizer as coisas para Deus e pedir as coisas para Deus. Não adianta apenas cantar louvores, mas no dia a dia não ter atitudes que estão de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia, não é verdade? Senão fica que nem quando Jesus estava num lugar e chegaram para Jesus dizendo: Senhor, Senhor, chamando Jesus de Senhor. E aí Jesus voltou-se para essa pessoa e disse: por que me chamas Senhor e não fazes o que eu digo, o que eu mando? Olha que coisa. Boa pergunta essa, né? Então, assim, é com atitudes, queridos, atitudes que são
realmente atitudes de acordo com a palavra de Deus, é que a gente vai realmente mostrar de verdade que estamos adorando a Deus. Então veja, não é com imagens, não é com promessas, não é se dobrando a uma imagem ou pedindo a uma pessoa que já viveu, né, para interceder por nós. Até porque o próprio Senhor Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é? Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós temos que ir através de Jesus, não é, para chegar no Pai, não podemos buscar um outro intermediário, né? Até em outro trecho da Bíblia, lá na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, a Bíblia nos ensina isso, que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Olha só. Então, o que é um mediador, queridos? O mediador é aquele que fica no meio, não é? Fazendo aí o meio de campo, não é? Fazendo aí a comunicação entre uma parte e outra parte. Então, só há um mediador, diz a Bíblia, entre Deus e os homens. Esse mediador é Jesus Cristo. Então, olha, você não precisa ficar pensando assim em ver um outro mediador ou em ter uma imagem, não é? Ou seja, você deve realmente se concentrar nesse último versículo que nós lemos, né? Que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Marque aí na sua Bíblia, né? Foi João capítulo 4, versículo 23 e 24, né? Deus está à procura de verdadeiros adoradores, né? Que adorem ao Pai em espírito e em verdade. A verdade também, queridos, é a palavra de Deus, né? Então, quando Deus diz que eu quero que me adorem em espírito e em verdade, também está falando que Deus, ele nos orienta que nós o adoremos de acordo com a Bíblia, de acordo com a sua palavra, em verdade, já que a própria Bíblia clama que a palavra de Deus é a verdade, né? Então, foi forte, né, queridos? O tema de hoje foi... Eu sei que se você tem o hábito de ter aí na sua casa suas imagens, não é? De fazer pedidos, não é? A outros intercessores e tudo mais, talvez isso tenha sido um pouco duro para você ouvir, mas é necessário você ouvir, querido ouvinte, porque a Bíblia, ela nos ensina que, Jesus nos ensina que é bom quando a gente conhece a palavra de Deus, mesmo que seja uma coisa que vai contra ao que a gente tem feito, né? A gente no começo fica triste, fica pensando, poxa, não é possível, será que é assim? Mas Jesus, ele está trazendo essa palavra para você, querido ouvinte, para que você aprenda, tome conhecimento. Talvez você não sabia dessa palavra, ninguém nunca tinha te falado, tinha apenas falado assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas talvez não tivesse te mostrado na Bíblia, como nós lemos aqui, alguns versículos, né? Existem muitos outros, para que você pudesse ver realmente na palavra de Deus e pensar, ora que coisa, isso realmente não agrada a Deus, que coisa. Poxa vida, eu pensei que agradava a Deus, eu estava fazendo com todo carinho, com todo cuidado. Eu sei disso, ouvinte. Eu sei disso, Deus está vendo o seu coração, sabe que você está fazendo com carinho, mas Ele também sabe que isso não lhe agrada, não agrada a Ele fica triste com isso, entende? Então Ele pede para que a gente mude o nosso comportamento. Se a gente está praticando algo que deixa Deus triste, então Ele pede essa mudança de comportamento, e não que a gente, mesmo depois de tomar conhecimento na palavra de Deus, a gente continue fazendo aquela prática, insistindo naquilo que machuca a Deus, né? Que deixa Ele triste. Então, eu quero, querido, agora orar pela sua vida, sabe? Para que você... Eu quero, em nome de Jesus, se você puder, onde você estiver, fechar os seus olhos, e falar com Deus, sabe? Nós vamos falar juntos com Deus agora. Eu quero orar pela sua vida para que essa palavra possa
dá frutos na sua mente, no seu coração, que você não fique triste, porque o Senhor te ama e está fazendo essa repreensão, te mostrando caminhos que não são os caminhos que Ele gosta, para que você seja abençoado e passe a seguir os caminhos que Ele gosta, que Ele ama, que Deus ama, tá bom? Então vamos orar, fecha aí os seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu entro agora, Senhor, na Tua presença, junto com esse meu irmão, com essa minha irmã, junto com essa pessoa, esse ouvinte que está aí nos ouvindo, que está buscando, Senhor, ouvir a Tua palavra, está buscando Te entender, Te compreender. Pai, muitas pessoas talvez tenham ficado tristes, Senhor, com essa palavra e até talvez chateados, até decepcionados. Mas eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, visite essas pessoas agora, levando paz, levando tranquilidade, levando confiança de que essa palavra é realmente a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E trazendo, Senhor, um desejo, uma sede nesses corações de Te adorar, Pai, em verdade e em espírito. Em espírito e em verdade. Sabendo a partir de hoje, Pai, que o Senhor não é uma imagem, o Senhor não está naquela imagem que é feita. Sabendo a partir de hoje, Pai, que o Senhor nunca mostrou a sua face, Deus Pai. O Deus Pai chamado Yahvé nunca mostrou a sua face. Jesus veio à terra, o Verbo, a palavra de Deus, que é Jesus, veio à terra, se chamou Jesus, viveu na terra por 33 anos de idade e nunca pediu a um escultor, Senhor, para fazer uma escultura para preservar essa imagem. Por quê, Pai? Porque o Senhor disse na Tua palavra que está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque o Senhor é espírito, Pai. Porque nós não precisamos, Senhor, de nenhum objeto de contato, de nenhum amuleto, de nenhuma imagem, de nenhuma fotografia, de nenhum desenho para podermos chegar até o Senhor. Não precisamos, porque o próprio Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Vinde a mim, diretamente a Jesus. O próprio Jesus também falou, Pai: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Pai, nós só precisamos mesmo é usar o nome de Jesus, é dizer: em nome de Jesus, Pai, eu entro na Tua presença. E aí já está feito, Senhor. Não é necessário um intermediário. Nós também aprendemos hoje, Pai, que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então também não precisamos, Senhor, procurar um secretário, uma secretária, outra pessoa que possa, entre aspas, amolecer o teu coração. Porque o Senhor Jesus já nos ama, já é amor, é Deus. Assim como Deus é o Pai, como Deus é o Filho Jesus Cristo, e assim como Deus é o Espírito Santo também. Então, Senhor, eu Te agradeço por essa palavra. Peço que o Senhor console o coração dessa pessoa que está triste ao saber dessa informação. Que o Senhor possa, Pai, mostrar a essa pessoa, Espírito Santo, abrir os olhos dessa pessoa de que nenhum ponto de contato é necessário. Apenas, Pai, a Tua palavra praticada, ouvida, como essa pessoa está ouvindo. O Senhor aí confirmando, Espírito Santo, essa palavra no coração dessa pessoa, e essa pessoa tendo uma chance de nascer de novo, de mudar o seu procedimento e passar, Senhor, a fazer coisas que Te agradem. Mesmo na boa intenção, Senhor, essa pessoa estava Te entristecendo, mas agora ela já aprendeu e ela vai começar a praticar, Senhor. Vai saber que não é necessário ponto de contato, nem imagens, ou amuletos, ou fotografias, ou desenhos, mas apenas dizer: Pai amado, em nome de Jesus eu entro na Tua presença. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor me abençoe. Em nome de Jesus eu repreendo todo mal, toda doença. Em nome de Jesus, Pai, eu Te agradeço por esse programa, por essa rádio, por esse ouvinte, essa ouvinte que está nos acompanhando até agora.
Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa a casa, esta vida, Pai. Dá direção para a glória de Deus. E se você crê e concorda comigo, ouvinte, diga assim, amém e graças a Deus. Amém, querido ouvinte. Graças a Deus, queridos. Muito bom podermos ouvir essa palavra do Senhor, né, que vem direto do trono de Deus para as nossas vidas. E é maravilhoso, queridos. Não fique triste, não. Fique firme. Continue firme na palavra de Deus. Vamos aprender mais a cada dia. Nós estamos aqui com vocês nessa programação sempre de segunda a quinta-feira, de meio-dia às 14h. E eu sou o pastor Gilberto Costa. Faço parte do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Nosso objetivo é ensinar para você a palavra e realmente detalhar, não é, cada ensino, para que você possa aprender e se fortalecer no Senhor, tá bom? Então fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Nós voltamos então amanhã com mais um estudo bíblico que vai aí edificar a sua vida e vai te abençoar para que você tenha uma vida de qualidade aqui na terra e um excelente relacionamento com Deus do jeito que Deus quer que nós façamos, tá bom? Fica na graça então e na paz de Jesus e até amanhã.